noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, que está lá em 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20, que diz assim: Porque vocês não foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Meus queridos, eu convido vocês a cultuar com a gente nesse instante, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos um povo que foi reunido por conta disso, pelo precioso sangue de Jesus. E eu convido você a adorar, a louvar ao nosso Deus, que deu o seu Filho, para que pelo sangue do seu Filho nós fôssemos feitos hoje povo de Deus. E é nesse espírito que eu convido você a celebrar ao Senhor nesse instante. Existe algo a mais nesta noite também. Nós estamos celebrando em ação de graças ao nosso Deus 10 anos do aniversário da nossa igreja. E esse é um motivo de muita gratidão. Esse é um motivo de muita alegria para nós. E nós vamos também louvar em especial ao nosso Deus por esses 10 anos de existência enquanto igreja organizada. Vamos orar nesse instante? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus tremendo. O Senhor é o Deus que deu o teu Filho para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado e da morte. Nós te louvamos porque fomos comprados pelo sangue do teu Filho, fomos feitos teu povo. E agora, reunidos como teu povo, nesse instante, nós queremos te adorar. Não podemos nos reunir presencialmente, por enquanto, Senhor Deus, mas te damos graças pela tecnologia, Senhor Deus, que nos possibilita nós nos reunirmos de forma virtual. Nós te louvamos, Pai, por conta disso. Te pedimos da presença do teu Espírito Santo em cada casa, em cada vida que vai adorar junto conosco, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, assim como te agradecemos por 10 anos de trajetória da primeira Igreja Batista em Brodowski. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu tens sustentado esta igreja. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós te louvamos por conta disso, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, como vocês podem ver, essa não é uma transmissão ao vivo. Nós, dessa vez, decidimos gravar a celebração. Ao longo da semana, nós tivemos a possibilidade de fazer esta celebração na casa de um outro irmão, né, de uma outra irmã. Mas o que aconteceu? E nisso eu também peço oração para os irmãos. Eu comecei com um pouco de coriza, uma tosse, e eu acredito que seja uma gripe, né, um resfriadinho. Mas o protocolo da pandemia diz que se você está com algum sintoma de resfriado, é melhor você não sair de casa. Então, decidimos gravar a celebração, porque a internet aqui da nossa casa ainda não está muito bem e nós não pudemos sair para obter a ajuda desses irmãos que iriam nos acolher por conta do meu estado de saúde. Então, meus irmãos, nós estamos gravando essa celebração, mas o Deus eterno sabe de todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. E eu continuo convidando você, mesmo nessa celebração que será gravada, né? Está sendo gravada, a louvar ao Senhor conosco, a bendizer o nome do Senhor. Amém? Nesse instante, vamos cantar louvores ao nosso Deus, em gratidão ao nosso Deus, porque Ele construiu a história e sustentou a história
da PIB em Brodowski. E como fruto desse reconhecimento de que Deus está na nossa história ao longo desses anos, os 10 anos da igreja enquanto igreja organizada e os demais anos enquanto congregação, Deus esteve presente, Deus esteve sustentando, a mão do Senhor esteve conosco. E por conta disso, eu convido você a agradecer a Deus com um cântico, um hino do HCC, o hino 422. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos
Amém, meus irmãos. A Deus nós damos glória e agradecemos pelas bênçãos sem fim e pelas bênçãos, inclusive, daquilo que Ele tem feito na nossa vida e na vida da nossa igreja. Eu quero, nesse momento, colocar o vídeo de um casal muito especial que faz parte, sempre vai fazer parte da história desta igreja. E coloco agora o depoimento que eles gravaram para a gente. Boa noite para a Primeira Igreja Batista de Brodowski. É com muita alegria e saudade que venho aqui falar um pouco do nosso trabalho que foi começado aí em Brodowski. Quando começou o trabalho aí em Brodowski, fazia pouco tempo que nós morávamos aí. Começou na minha casa, nós começamos com um pequeno grupo, aí nós fomos para fazer estudo nas casas. Foi muito gratificante esse tempo que trabalhamos aí. Aí depois começamos com culto na garagem da minha casa. Depois de pouco tempo, a igreja de Ribeirão Preto alugou um salão, onde aí nós começamos a ter culto no salão com o pastor Walter e a Adriana. E eu tenho muita saudade desse tempo, irmãos. Gostaríamos muito de estar aí trabalhando com vocês, dando continuidade nesse trabalho. Eu peço para os irmãos que invista tempo no trabalho de Deus. É muito edificante, irmãos. Quando você quer crescer espiritualmente, quando você quer encher do Espírito Santo, você cresce trabalhando na obra. É muito gratificante. Às vezes a gente acha que vai ensinar e ensinando a gente aprende muito mais, tá? Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Que vocês continuem investindo no trabalho de Deus aí. Que Deus esteja usando a vida de vocês poderosamente aí nesse ministério. Abençoando a vida do pastor Gustavo, da sua esposa, que são autoridades aí nesse ministério. E que os irmãos levem a palavra de Deus, levem a sério o trabalho de Deus, que dê testemunho com a vida de vocês, tá? E que Deus esteja abençoando ricamente essa igreja. Parabéns pelo esse trabalho, pelo aniversário da igreja, irmãos. Beijos. Meu nome é André. Quando nós começamos o trabalho aí em 1994, quando eu fui transferido pelo trabalho para Brodowski, né, a gente já imaginava plantar uma igreja aí nessa cidade, que era uma cidade muito católica, que era uma cidade realmente que não tinha esse trabalho, né, evangelístico aí. Aí o pastor na época, o pastor Lamarck, até falou, quando vocês forem para lá, alugue uma casa grande para a gente, né, ter um estudo aí, né, no lar e começar, né, chamar pessoas para estar indo aí. Aí nós falamos, então beleza, aí fomos atrás, conseguimos alugar uma casa até grande, e aí nós começamos o trabalho, né, de evangelismo. Foi um trabalho árduo, né, passamos filmes de Jesus aí na cidade, vários pontos da cidade, buscando, né, alcançar vidas para Cristo. Com o pastor Marcos e a Esther, né? E tivemos muito apoio dos irmãos da igreja de Ribeirão Preto. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí começamos a dar estudo, né, com as pessoas que aceitaram a Cristo. Aí a partir desse estudo nós começamos a chamar também para o estudo que nós tínhamos toda terça-feira em nosso lar. E dali a gente começamos a fazer alguns cultos ali também. Aí depois a Igreja Batista de Campos Elíseos alugou um prédio, né? E desse prédio nós começamos a fazer a nossa congregação aí em Brodowski. Junto com o pastor Walter. Junto com o pastor Walter. Aí, né, foi crescendo, pessoas foram chegando, né? Jesus foi colocando ali para estar junto no meio nosso. E ali o trabalho foi implantado. Agradeço muito, né, por tudo que aconteceu, pelos irmãos que estiveram aí junto, forte, firme, né, buscando sempre a presença de Deus, né, e eu agradeço por tudo, né, o que tem feito. Parabéns à Primeira Igreja de Brodowski, e que vocês continuem aí firme e forte, né, nesse propósito, que é maravilhoso e que jamais podemos deixar de descartar. Tá? É isso que eu quero deixar para os irmãos, né? Meu parabéns, e estou muito contente por mais um ano aí que a Igreja Batista está comemorando. Amém?
Amém. Amém. Parabéns, Igreja Batista de Brodowski. Um beijo. Amamos todos vocês. Beijão. Amém. Eu espero que os irmãos tenham podido matar um pouquinho de saudade do irmão André, da irmã Sandra. Só corrigindo um dado, o irmão André fala que o trabalho começou em 1994, mas depois a Sandra nos contatou e falou que não, que era 2004, que ele se confundiu. Então o trabalho, na verdade, começou em 2004. Amém? Vamos cantar mais uma vez. Nossa igreja é uma igreja que, como nós lemos no começo, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E é pelo sacrifício de Jesus e pelo amor de Jesus é que nós estamos em pé. E nós somos o que somos. E é por conta disso que vamos cantar que Ele é mais forte. Mais do que o pecado e mais do que a morte. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minhas culpas se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz, no ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz, pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Muito mais. Glória a Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo,
Fala, povo. Eu quero agradecer a Deus, né, pela primeira igreja batista aqui em Brodowski. Agradecer muito aos fundadores, né, que foi a Sandra e o André. Nossa, vai tá mal, hein? Né, até então eu tinha uma dificuldade muito grande para cultuar, né, estar em comunhão com os irmãos, fiquei em Ribeirão, mas quando a igreja começou a funcionar mesmo aqui em Brodowski, foi muito bom, porque eu pude nos reunir, né, eu e minha família, estar ali para louvar e bendizer o nome do Senhor. Foi um tempo maravilhoso, né? Até então eu ficava muito triste porque eu não podia congregar, mas quando a igreja abriu aqui, eu fiquei muito feliz, né, em poder estar indo, estar em comunhão. Foi uma época muito boa, né? E graças a Deus, né, pela primeira igreja batista aqui em Brodowski. Né? E eu louvo a Deus, né, pela vida dos irmãos que estão aí conosco, né, desde o comecinho e outros que chegaram. Deus é maravilhoso, né? Obrigada a todos, viu? Que Deus abençoe a nossa igreja. Valeu, minha gente. Quero agradecer a Deus por esse trabalho aqui em Brodowski, por essa direção do Senhor de um dia ter colocado no coração do pastor Walter ter feito esse trabalho aqui em Brodowski, ter começado e ter dado continuidade através da vida do pastor Gustavo. Que nós possamos ser bênção aqui nessa cidade, que nós possamos ser luz e que mais e mais o Senhor possa fazer através das nossas vidas como família. Que muito mais coisas aconteçam, nós temos vivido tempos difíceis, tempos bons, e que Deus nos alcance cada vez mais e que principalmente o Senhor alcance aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Que nós possamos ser uma porta aqui em Brodowski, que nós possamos ter a direção do Senhor e através do Espírito Santo de Deus continuar esse trabalho por muitos anos. Um beijo para cada família, para cada irmão. Eu amo essa igreja em Cristo Jesus. Amém. A gente vai passar ao longo dessa programação também o depoimento de alguns irmãos da igreja que puderam postar vídeos de gratidão ao Senhor pela existência da nossa comunidade. A Cristina não pôde gravar o vídeo por algumas questões técnicas, mas ela mandou a mensagem dela para a gente e eu vou ler nesse instante. A irmã Cristina Egídio diz assim: sou muito grata a Deus porque através da PIB em Brodowski tem mostrado o seu amor e cuidado na minha vida. Tenho orgulho de ser um membro fundador da obra de Deus e agradeço por estes 10 anos fazendo parte desse trabalho batista em Brodowski. E sou imensamente grata pela vida de cada irmão. Amo todos. Amém. Amém. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração por esses 10 anos que o Senhor nos concedeu e que até aqui Ele nos ajudou. Esse Deus que é mais forte que o pecado e que a morte. E essa comunidade, PIB em Brodowski, ela nasceu justamente desse poder de salvação que nos resgatou do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Nesse instante nós vamos cantar mais uma vez e estamos no mês da família. Vamos cantar aquela canção que já cantamos no começo do mês, Família Debaixo da Graça, em louvor ao nosso Deus, agradecendo também pela nossa família e, claro, pela família PIB em Brodowski, que também é nossa família.
Amém. Nesse momento, eu quero que você se junte aí com o pessoal da sua família, do seu lar, e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar pela sua família. Nós vamos orar pela nossa família aqui em Brodowski. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela nossa família. Eu te louvo pela família de cada um que está assistindo essa celebração neste instante e que está aí, reunida com a sua família. O Senhor conhece os dramas, as dificuldades, os defeitos, os problemas crônicos de cada lar, de cada família. O Senhor conhece as dificuldades, mas nós declaramos nesse instante que Tu és maior do que qualquer uma das nossas dificuldades, de que qualquer uma das nossas limitações e do que qualquer coisa que atrapalhe no bom andamento da nossa família, Senhor Deus. Eu quero te pedir que a Tua mão de poder esteja sobre cada uma das famílias, cada lar que está assistindo neste instante esta celebração, Senhor Deus. Nós queremos te pedir que as Tuas asas, como diz a canção, guardem cada integrante dessas famílias, Senhor Deus. E quero pedir o mesmo para a nossa família, Primeira Igreja Batista em Brodowski, Senhor Deus. Vem com as Tuas asas, protege-nos, guarda-nos e nos faz, Senhor, frutificar como família do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, por falar em família, temos mais algumas famílias aqui da igreja que gravaram seus depoimentos. Vamos ver? Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para falar para vocês a gratidão que nós sentimos em fazer parte dessa família. Na Primeira Igreja Batista de Brodowski. Quando eu sempre fui daqui, eu sou daqui de Brodowski, e quando eu me mudei para Franca é porque eu tinha entregado minha vida para o Senhor e Ele se tornou meu pai. E sendo meu pai, eu conheci tantos outros filhos que ele tinha e a gente construiu uma família muito linda lá em Franca, que foi a família em Cristo que nós temos. E vir para cá foi muito doloroso, deixar todo mundo para lá. Mas a forma como nós fomos recebidos aqui, o direcionamento que o Senhor deu para nós não temos palavra para agradecer. Como o Senhor nos direcionou até vocês e como vocês nos receberam com tanta alegria, com tanto amor, isso foi muito gratificante. E nós só temos a agradecer tudo isso que vocês fizeram por nós ao longo de todo esse tempo. E somos muito felizes em fazer parte da história da Primeira Igreja Batista de Brodowski. Realmente nós temos só a agradecer. Quando a gente ia numa igreja lá em Franca, a Elba era muito atuante, eu não era atuante, eu ia na igreja e tudo. E aqui a gente chegou, falei, vamos procurar numa igreja, um lugar onde nós podemos se sentir bem. E no primeiro dia que a gente foi, na PIB de Brodowski, nós fomos recebidos muito bem, nós amamos e estamos até hoje. Nós somos muito gratos, eu, a Elba, a Luísa também, né, Luísa? Pelo apoio que nós recebemos quando nós vimos de Franca e até hoje, por mais que seja pouco a minha atuação ali, mas acho que eu me sinto muito, muito grato pelo pouco que eu posso ajudar na obra do Senhor e pelos irmãos que nós temos ali. E essa é a intenção, a gente seguir junto, seguir firme, porque junto nós somos mais fortes. E a gente vai deixar aqui o nosso muito obrigado por tudo que vocês representam para a nossa vida. Nós amamos vocês. Venho agradecer primeiramente a Deus por essa igreja ter me acolhido, tanto a mim como a minha família. Quando a gente veio de São Paulo, nós estávamos procurando uma igreja para congregar e graças a Deus, Deus mostrou a Igreja Batista aqui, a PIB, em Brodowski. E os irmãos nos acolheram com tão grande amor e carinho, entendeu? Por esse motivo, sou grato a essa igreja, pelos irmãos. Oramos sempre que nosso Deus
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nessa igreja, nos abençoando, nos graciando com sua maravilhosa graça, porque estar aqui é uma maravilha, porque somos irmãos que nós amamos muito e nós também somos muito amados. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor Gustavo, que ele continue sendo esse homem maravilhoso, um homem abençoado por Deus, usado por ele, para que ele possa pregar cada vez mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos segui-lo conforme a palavra do Senhor nos diz. Muito obrigado, nosso pastor e nosso Deus maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia e agradecer por os irmãos dessa igreja que nos acolheu com tanto amor quando nós viemos de São Paulo. Nós estamos muito gratas por essa igreja. Obrigado pela vida do pastor Gustavo, da Nath, que Deus abençoe eles, que eles continuem sendo essa pessoa maravilhosa, que nós possamos continuar congregando até quando Jesus voltar. Amém, em nome de Jesus. Obrigada pela escolinha. Muito obrigado. Eu tenho gratidão pelo pastor Gustavo, pelo pastor Walter e muito obrigada porque quando a gente estava vindo de São Paulo não tinha onde congregar e vocês nos acolheram. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Nesse instante, nós vamos ver também uma outra palavra. Nesse caso, palavra de uma mensagem, né, do primeiro pastor desta igreja, pastor Walter Campelo. Tito 2:11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Parabéns, Primeira Igreja Batista em Brodowski. 10 anos, lá se vão 10 anos. Que bom ver a igreja caminhando, a igreja crescendo, a igreja vivendo na bem-aventurada esperança, aguardando a vinda do nosso Senhor, mas sem deixar de trabalhar, sem deixar de pregar o Evangelho, sem deixar de caminhar juntos para que a obra do Reino de Deus se cumpra aí na cidade de Brodowski e daí além fronteiras, que a igreja de Brodowski possa seguir em frente e possa plantar outras igrejas. Essa é a missão que está diante dos irmãos, pregar o Evangelho a toda criatura e pregar com sinceridade, com fidelidade, sóbria, pia e justamente. Que Deus abençoe essa igreja, que os irmãos cresçam cada vez mais ao Evangelho e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe muito. Amém. Eu agradeço a disposição e a possibilidade de o pastor Walter poder nos enviar uma mensagem nesse momento tão bacana da comunidade em que ela faz 10 anos de existência. Deus abençoe, pastor. Vamos cantar nesse tempo todo, né, na história que se desenrolou, a história da primeira igreja batista em Brodowski, sempre houve momentos bons e momentos ruins, que nem a vida. A vida é assim. Ora a gente está num momento alegre, num momento bacana, e tem hora em que a gente está num momento dramático, triste, melancólico, em momentos de dificuldade, em momentos de alegria. E o que a gente pode ter em comum, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de dificuldade? O nosso Deus que não nos desampara nunca. Ele não muda jamais. Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus, sempre. Mesmo quando nós estamos na dificuldade
ou quando nós estamos nos alegrando com uma bênção, Deus é Deus. Nos momentos em que nós, enquanto comunidade, Primeira Igreja Batista em Brodowski, celebramos vitórias, Ele é Deus. Nos momentos em que nós precisamos passar por crises, Ele é Deus. E é por conta disso que nós vamos cantar que Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Irmãos, graça e paz. Também venho aqui agradecer a Deus por mais um ano de aniversário da nossa igreja, por mais um ano que Deus nos concede. Agradecer ao pastor Gustavo pela liderança, a sua esposa, agradecer aos membros, porque Deus tem feito maravilha em nossos meios. Somos poucos, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Louvo a Deus por cada um e agradeço a Deus por fazer parte dessa família. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. Nós queremos parabenizar a Primeira Igreja Batista de Brodowski por mais um aniversário e queremos agradecer a Deus pela existência dessa igreja, pelo que Deus tem feito por esta igreja, por todas as vitórias que nós já conquistamos. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que faz parte dessa igreja, que quando nós chegamos aqui em Brodowski, nós fomos muito bem recebidos pelos irmãos que faz parte da igreja. Nós também vivenciamos muitas vitórias da igreja nesses quase 4 anos que nós estamos aqui. E eu quero agradecer muito a Deus pelos irmãos da nossa igreja. E quero agradecer também a Deus por ter separado o pastor Gustavo, a Natália, que tem sido uma bênção muito grande nas nossas vidas, que tem dado assistência a cada um de nós como ovelha. Nós agradecemos muito a Deus pela vida deles e vamos continuar orando e pedindo a Deus que cada dia mais Ele faça com que a nossa igreja seja bênção nessa cidade, seja bênção na vida de cada irmão que faz parte dela, né? Então, por isso, nós estamos muito felizes e agradecendo ao nosso Deus por mais um ano e que Ele conceda muitos e muitos anos aqui juntos com todos os irmãos. E vamos parabenizar. Parabéns, PIB Brodowski. Isso aí. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Nesse momento também a gente vai ter uma mensagem de um pastor muito querido nosso. Ele esteve conosco por algum tempo e ele faz agora parte do nosso coração também. Eu conversei com o pastor Gilson, falei para ele assim: pastor, manda uma mensagem para a igreja, grava um vídeo com uma mensagem para a igreja que vai fazer 10 anos, né? E ele falou assim: eu sou da terceira idade, eu não sei gravar vídeo não. Mas ele gravou um áudio e nós vamos colocar esse áudio com uma mensagem fantástica para a igreja. Por ocasião do 10º aniversário da PIB em Brodowski, gostaria de deixar com os queridos irmãos a mensagem do Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivemos um momento no Brasil e no mundo que a união é de grande importância, porque, em primeiro lugar, faz da igreja um exemplo para o mundo e ajuda a aproximar as pessoas do Senhor. Em segundo lugar, ajuda-nos a cooperar conforme a vontade de Deus. E, em terceiro lugar, renova e revigora a nossa vida espiritual. Viver em união significa concordar com o nosso propósito de vida, trabalhar juntos para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando grandemente esta igreja e que a sua marca seja de viver em união, honrando e glorificando o nome de Deus. Parabéns, PIB em Brodowski. Amém. Eu agradeço também ao pastor Gilson por se dispor em enviar essa mensagem de instrução para a nossa igreja. Muito obrigado, pastor. Nesse instante, nós vamos mergulhar numa pequena viagem, uma viagem no tempo, em que nós vamos recordar imagens da história da nossa igreja. Preparados? Entre
tribulação, nem angústia, a mais profunda dor podem me afastar do amor do Pai que está em Cristo, meu Salvador. Nem tribulação, nem provação, nem angústia, a mais profunda dor podem nos tirar do amor do Pai que está em Cristo, nosso Senhor. Somos povo que marcha, olhando para Cristo, deixando o embaraço, prosseguindo para o alvo, percorrendo a carreira, olhando para Cristo que nos conduz em triunfo, pra glória do Senhor. Somos povo que marcha, olhando para Cristo, deixando o embaraço, prosseguindo para o alvo, percorrendo a carreira, olhando para Cristo que nos conduz em triunfo, pra glória do Senhor. Livres do engano, Mentes e corações guardados em Cristo, libertos da verdade que em Jesus, libertos em Jesus. Somos povo que marcha, olhando para Cristo, deixando o embaraço, prosseguindo para o alvo, percorrendo a carreira, olhando para Cristo que nos conduz em triunfo, pra glória do Senhor. Deixando o embaraço, prosseguindo para o alvo, percorrendo a carreira, olhando para Cristo que nos conduz em triunfo, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Pra glória do Senhor, que nos conduz em triunfo, pra glória do Senhor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar o Senhor. E neste momento eu vou estar orando. Nós vamos interceder por aqueles enfermos que nós já conhecemos. E neste dia tão especial para a nossa igreja, nós vamos também, principalmente, orar pela nossa igreja. Que Deus esteja cuidando da existência da nossa igreja, que Deus esteja cuidando de cada membro da nossa igreja e que a presença dele sempre seja constante na nossa vida. Vamos orar? Oh, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão da nossa igreja, de cada membro da nossa igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, mais uma vez pelos enfermos.
pela Edjane, que o Senhor continue cuidando dela. Nós te louvamos pela graça que o Senhor deu a ela, pela vitória que o Senhor tem concedido a ela. E nós queremos testemunhar de muitos outros feitos, Senhor, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor tem feito milagres e maravilhas no nosso meio. Eu te peço pela nossa igreja, meu Pai, que o Senhor manifeste a tua graça sobre cada membro, Senhor, sobre cada família, Pai. Senhor, que a tua presença venha abundante, Pai, quebrantando os corações, transformando, Pai. Que a tua palavra alcance morada, Senhor, nos corações de cada membro, Pai. Que as pessoas, Senhor, da nossa igreja sejam um povo vivo, que te busca, que te ama, que queira estar na tua presença, Senhor. Eu lhe peço pela nossa igreja que o Senhor nos vivifique cada vez mais, Senhor. Que mais e mais anos nós possamos completar na tua presença, Senhor, dando graças. Que o ano que vem nós possamos dar graças por tudo que o Senhor fez, Senhor, porque o Senhor já tem cuidado de nós nesses 10 anos, e nós cremos que o Senhor vai continuar cuidando, porque Tu és Deus, e Tu prometeste, Senhor, que não nos abandonaria, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós louvamos, oramos, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso momento missionário vai ser um momento um pouquinho diferente. Nós fizemos um convite especial para o Anderson e para a Carla. O Anderson e a Carla estiveram conosco no ano passado. Quem estava conosco se lembra. Eles são missionários da Junta de Missões Nacionais e eles estão agora trabalhando ali na cidade de Cravinhos, aqui pertinho de Brodowski. E nós vamos ter uma oração, uma palavra do Anderson e da Carla, porque Brodowski é um foco missionário. Nós temos muito o que evangelizar, nós temos muito o que pregar o evangelho nessa cidade, e como foco de missões ali, nós vamos continuar intercedendo, continuar pedindo ao Senhor para que vidas sejam salvas, para que vidas se entreguem ao Senhor. Vamos acompanhar a oração do Anderson, da Carla, e nós já agradecemos de antemão pela disponibilidade tão graciosa do Anderson e da Carlinha estar participando conosco nesse dia. Cadê? Olá, irmãos da PIB de Brodowski, graça e paz. É com muita alegria que nós participamos deste momento de aniversário com vocês e gostaríamos de orar por esta igreja amada, parceira do nosso projeto missionário. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Oremos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais um ano da igreja da PIB de Brodowski, Amém, Pai. Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Gustavo, da sua esposa Natália. Amém. Pai, que o Senhor esteja capacitando, dando direção, dando visão do Senhor para os teus servos, Pai, na condução da tua igreja em Brodowski, Pai. Amém. Pai, que o Senhor os fortaleça a tua igreja, Pai, fortaleça cada membro, Pai. Mesmo nesse tempo de isolamento social, onde nós temos dificuldades para sair, mas que através do nosso testemunho, Deus, através das nossas vidas, Pai, nós possamos levar esperança, nós possamos levar a paz, ó Deus, que esse mundo tanto procura, Pai. Que essa igreja em Brodowski venha fazer diferença na vida de cada pessoa dessa cidade, Pai. Usa a tua igreja, Pai. Usa os teus filhos, Pai. Aleluia. Usa os servos do Senhor aí em Brodowski. Amém. Pai, em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, é com muita alegria que nós participamos mais um ano dessa data tão festiva e tão importante na vida da PIB de Brodowski. O ano passado nós estivemos aí presencial. Hoje nós estamos aí de forma virtual. Que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo, encorajando cada irmão que nos ouve nesse dia.
Que Deus os abençoe. E parabéns, PIB de Brodowski. Feliz aniversário. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Eu agradeço ao Anderson, à Carla, e que seja dessa forma como eles oraram, que o Senhor ouça a oração deles e recaia desta graça na vida da igreja, primeira igreja batista em Brodowski. Meus irmãos, chegou a hora de a gente refletir na palavra do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho nesse contexto de 10 anos de igreja, né? E eu quero convidar você a ter três olhares para a história da igreja, para a situação da igreja. Um olhar no passado, um olhar no futuro e um olhar no presente. Eu vou até dar um spoiler aqui, porque o slide vai ficar lá para frente, mas eu quero que os irmãos entendam que o nosso passado e a perspectiva do nosso futuro, a tensão entre o nosso passado e a perspectiva do nosso futuro, definem muito do nosso contexto presente. Aquilo que você está vivendo hoje, ele é muito fruto de coisas que aconteceram no passado e de um lado e de outro, a perspectiva que você tem do futuro. A primeira igreja batista em Brodowski vive um determinado contexto hoje. E esse contexto hoje está ligado com a sua história no passado, do começo até agora, e também está ligado com a perspectiva que ela tem do futuro. E é nesse sentido que eu quero meditar com os irmãos nesse instante. Para isso, nós vamos meditar em Romanos 8. Romanos 8, de 22 a 30, que diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, como eu falei, o nosso contexto é uma tensão entre o nosso passado e a perspectiva do nosso futuro. E quando a gente olha para esse texto, a gente consegue verificar, encontrar elementos do passado, elementos do futuro, formando uma tensão, e elementos do presente. E eles vão ser aplicáveis, claro, à vida da igreja, à sua vida individualmente como discípulo do Senhor Jesus.
E é nisso que nós vamos refletir. Eu convido você a refletir conosco. E antes de a gente engatar a marcha e seguir, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, porque neste momento nós queremos ouvir aquilo que Tu tens para falar para nós, para a nossa vida, para o nosso coração, para esta igreja que completou 10 anos, Senhor Deus. Nós te pedimos que a Tua palavra seja poderosa para entrar em cada vida, em cada lar daqueles que são desta comunidade, daqueles que estão ouvindo e não são desta comunidade, mas que estão celebrando nesse instante, junto com a gente, esses 10 anos de existência, Senhor Deus. Nós te louvamos pelo Teu sustento, nós te louvamos pela Tua mão na história desta igreja, e nós te pedimos que o Senhor ministre poderosamente a Tua palavra na vida dos nossos irmãos, na vida de cada um que nos assiste neste instante, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Então nós vamos focar em 3 olhares. Os olhares, o olhar do passado, para o passado, o olhar para o futuro e depois o olhar para o nosso contexto presente. E vamos refletir biblicamente, de acordo com Romanos 8, em cada um deles. Começando então pelo olhar para o passado, em que o texto no verso 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Isso tem um olhar para o passado? Tem. Tem um olhar para o passado porque isso indica que nós fomos conhecidos de Deus previamente, antes de qualquer coisa. Na verdade, Deus nos conheceu antes que houvesse mundo, antes que houvesse universo, antes que houvesse qualquer coisa criada. Deus já nos conhecia. Deus já sabia quem nós éramos. Ele já concebeu cada um de nós na sua mente. Eu não sei qual que é as circunstâncias do seu nascimento. Eu não sei se você foi planejado, se você não foi planejado, se a gravidez, a sua gravidez não foi planejada. Mas eu quero que você saiba que você, para Deus, nunca foi uma surpresa. Você sempre foi planejado. Ele te conheceu antes que o universo inteiro existisse. Deus não é pego desprevenido. Ele sabia a cor dos seus olhos, ele sabia qual era a carga genética que ele colocou em você, que ele iria colocar em você. Você acha que o seu pai e a sua mãe, por exemplo, foram uma falha? Às vezes o adolescente ele briga com o pai, com a mãe, e fala assim: eu não queria ter nascido nessa família, mas foi Deus quem deu esse pai e essa mãe, e que desse pai e dessa mãe formou numa carga genética você. E ele definiu tudo isso antes que nada disso existisse. Tudo foi planejado por Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E quando a gente olha para a nossa igreja, quando a gente olha para a formação da PIB em Brodowski, a gente não pode pensar diferente. A gente não pode pensar que esta igreja era uma surpresa. Olha, não é que plantaram a igreja e deu certo? Não é que o André e a Sandra fizeram reunião nas casas e deu certo? Não imaginava isso. Não, tudo isso foi concebido na mente de Deus antes de mais nada. Isso define muita coisa na nossa vida, porque nós não somos um acidente. Nós não somos uma comunidade que está onde está e que existe por conta do acaso. Por que a Primeira Igreja Batista em Brodowski está fazendo 10 anos? Porque deu sorte. Não!
Não, primeira igreja batista em Brodowski, fez 10 anos, porque isso estava no coração de Deus. A outra verdade que precisamos ver com relação a um olhar para o passado é que ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele nos predestinou para nós sermos conforme à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós olhamos para quem é Jesus, o que ele é, como ele se comporta, o que ele fala, a santidade com que ele se apresenta, esse é o modelo perfeito do qual nós precisávamos ser. Eu sei que você e eu sei que eu não somos iguais a Jesus. Nós temos muitas falhas, nós temos pecados que nós lutamos dia após dia, e nós estamos longe de sermos 100% imagem de Jesus. Mas, se você se entregou a Jesus e teve uma experiência salvadora e transformadora com Jesus, então tudo que eu posso te dizer é que ele vai mexer na sua vida, e ele vai mexer na sua vida, e ele vai mexer na sua vida, até o momento que lá na frente, quando tudo estiver restaurado, quando ele voltar e estabelecer seu reino, estabelecer a era eterna, naquele momento você vai ser encontrado 100% imagem de Jesus, porque ele terminou a transformação que ele quer operar na sua vida. Você já está predestinado a ser igual a Jesus. Você pode falar assim, puxa, mas eu sou tão diferente, está tão difícil. Por isso que você está no processo. Por isso que você está dia após dia sendo transformado, sendo parecido menos com o mundo e mais com Jesus, para que lá na frente Deus olhe para você e diga, muito bem, o processo terminou. Você agora é igual Jesus. John Newton era um pastor anglicano do século XVIII. E uma frase dele me marca muito. Ele diz assim, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou quem eu era. Isso envolve uma transformação. E na graça de Deus, se a gente já pode dizer dessa tensão do passado, ou seja, quando ele estruturou o seu plano de salvação, a gente canta, né? Plano perfeito. Quando Deus estruturou o seu perfeito plano de salvação, ele disse, aqueles que se entregarem a mim, eles vão ser feitos à imagem do meu Filho Jesus Cristo. Isso está determinado. Você não pode falar, eu me entrego para Jesus, eu quero fazer parte da Igreja de Cristo. Mas essa parte de se parecer com Jesus, eu não quero, não. Não precisa. Essa parte eu não aceito no pacote. Não, você não tem escolha. Se você se entregou para Jesus, tudo o que lhe resta é ser igual a Jesus, assim que ele terminar essa obra na sua vida. Portanto, o nosso maior anseio como igreja deve ser sermos igual a Jesus. Temos uma igreja que dia após dia se parece com Jesus. Temos uma igreja em que os seus membros, em que a sua comunidade saia pela rua e vá para o seu trabalho, vá para a escola, vá para o supermercado, vá para o ponto de ônibus. E as pessoas olham e falam assim, ele é um tanto diferente, acho que ele é meio parecido com Jesus.
Se as pessoas entenderem que existe uma diferença, e essa diferença é porque você é parecido com Jesus, você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus, então você está no caminho certo. Então, nesse processo, você está arraigado justamente no plano que Deus fez lá no passado, estruturando que todos os seus filhos, que todos os seus discípulos estariam na obra de transformação para serem cada vez mais parecidos com Jesus. Vamos olhar para o futuro? Eu gosto muito desse diálogo que o Lewis Carroll escreveu no Alice no País das Maravilhas. Alice encontra um gato, não sei quantos de vocês conhecem, aquele gato que desaparece, né? Fica só com a boca, só com os olhos. E Alice pergunta: Gato Cheshire, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Nós não somos um povo que não sabe para onde está indo. Nós somos um povo que tem uma esperança viva. É interessante que eu vejo de vez em quando algumas igrejas que justamente não sabem para onde estão indo. Discípulos de Jesus que não sabem para onde estão indo. Às vezes estão andando em círculos, mas não sabem para onde estão indo. E ter um olhar para o futuro, ter um olhar para a frente, também nos ajuda nisso. No versículo 23, nós vamos ter essa frase: aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E ainda no verso 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que interessante. Vamos partir do 30 depois para o 23, ok? Vamos inverter um pouco a ordem. Ele diz que ele nos predestinou, que ele nos chamou. Uma vez chamados, nós fomos justificados, ou seja, chegamos a esse processo de salvação. E aí, então, ele nos glorificou. Está tudo no passado. Tudo no passado. E aí a gente pode se perguntar, ou o problema de Paulo era gramatical, ele colocou tudo no passado, esqueceu de colocar o glorificou no futuro, ou o problema de Paulo é teológico, ou seja, ele não está lidando bem com o cronograma, com a cronologia do pensamento bíblico. Claro que a gente não vai poder dizer nenhum nem outro. Mas por que então? Por que o apóstolo Paulo deixa o glorificou por último e no passado? Se a gente ainda vai ter o nosso corpo transformado quando Jesus voltar. Eu quero só explicar uma coisa, porque talvez alguns dos nossos espectadores não saibam o que ele quer dizer com glorificar. Num determinado momento, no futuro, Jesus vai voltar. A Bíblia explica muito isso em 1 Tessalonicenses. Jesus vai voltar e os discípulos que creram em Cristo, mas que já morreram, eles vão ressuscitar. E quando eles ressuscitarem, eles não vão ressuscitar esse corpo frágil, que envelhece, que fica doente. Ele vai ser revestido de glória, de modo que é um corpo mais forte, é um corpo que não se corrompe, que não adoece, que não morre.
É basicamente o mesmo corpo que Jesus mostrou para os seus apóstolos quando ele mesmo ressuscitou. Agora, e aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar? Esses vão ser transformados, eles não vão precisar ressuscitar porque eles não morreram, mas eles vão ser transformados, ou seja, eles também, o corpo deles vai ser revestido dessa glória, de modo que o corpo deles vai ser mais forte, vai ser, não vai adoecer, não vai envelhecer e não vai morrer. É um outro tipo de existência, do qual não aconteceu. Não aconteceu. Cada um de nós, por exemplo, tem que tomar precauções. Eu estou aqui na minha casa com coriza e tosse, tomando precauções, porque o meu corpo pode adoecer. Então, esse estágio de glorificação não aconteceu. Por que ele colocou no passado? Ele colocou no passado porque essa é uma linguagem em que o autor bíblico quer dizer que isso é certo que vai acontecer. Isso é certo que vai acontecer. É certo que Jesus vai voltar. É certo que ele vai redimir, libertar o nosso corpo da corrupção, dessa corrupção de fraqueza. Ele vai nos libertar disso. Mas isso ainda não aconteceu. Mas é certo. Não é nenhuma questão de fé. Meu amigo e minha amiga, se você está me assistindo e você diz assim, eu não sei se eu creio nisso, eu quero te dizer que isso não é uma questão de fé, isso é uma questão de tempo. Um dia Jesus vai voltar. Você, crendo nisso ou não, Jesus vai voltar. E esse processo em que aqueles que se entregaram para Jesus vão ter o corpo glorificado, isso vai acontecer. É tão certo que isso vai acontecer que Paulo até colocou já no passado essa história. Não é novo isso na Bíblia. Em Isaías a gente vê muito disso, inclusive quando ele profetiza sobre o Salvador, a vinda do Salvador, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Ora, quando Isaías viveu, tinha 700 anos, era 700 anos antes de Jesus vir. Como assim um menino nos nasceu? Mas ia demorar ainda 700 anos? É certo que esse menino ia nascer. Então eu já coloco até no passado. Um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Como se já tivesse acontecido, porque é tão certo que é como se tivesse acontecido. E Jesus veio. Então Jesus vai voltar. Se você acredita ou se você não acredita, eu só posso te informar isso. Que isso é certo, isso é uma questão de tempo. E Jesus vai voltar e ele vai transformar o corpo de todos aqueles que se entregaram e confiaram em Jesus. É para isso que nós estamos rumando, para uma era eterna. De um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde não existe mais choro, onde não existe mais luto, onde o nosso corpo não tem as dores e as limitações que tem hoje. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que é para essa era eterna que Deus está nos preparando. E quando nós falamos, nós temos perspectiva de futuro? Sim, nós temos perspectiva de futuro. Quando nós falamos de o que será de nós, sim, a gente vai poder dizer que nós temos um futuro definido diante de Deus. Deus já definiu o nosso futuro. E isso é uma bênção para a nossa vida. A gente tem para onde ir, a gente sabe para onde a gente está indo. E isso precisa fazer parte da nossa vida. Mas
nessa tensão entre passado e entre futuro, o que é que sobra para o nosso presente? Então, vamos dar uma olhada para o nosso presente. Ele começa dizendo assim no verso 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Ele está dizendo com isso que mesmo nós que temos o Espírito Santo de Deus e que passamos por uma transformação com Jesus e recebemos salvação por Jesus, a gente não tem esse tratamento VIP de sermos blindados dos sofrimentos da vida. A gente fica doente que nem todo mundo, a gente perde o emprego que nem todo mundo, a gente fica durango que nem todo mundo, a gente fica de luto que nem todo mundo. Mas existe sim um diferencial e ele está no verso 26. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Meus queridos, eu quero que vocês entendam que em todas as coisas, em tudo o que a gente puder, a gente tiver de enfrentar, e esta igreja mesmo já enfrentou muitas lutas, em tudo isso, existe o Espírito Santo de Deus nos ajudando em cada desafio, nos ajudando em cada fraqueza, nos ajudando em cada limitação, nos consolando em cada lágrima que corre, nos fortalecendo quando a caminhada é dura demais. Então, nos desafios que a gente tem de enfrentar como igreja e como indivíduos, eu quero que os irmãos entendam que para isso a gente conta com o Espírito Santo de Deus, que vai à frente, abrindo as portas, nos fortalecendo com poder, nos fortalecendo, nos consolando, lidando com os nossos medos, lidando com as nossas falhas. E por conta disso, nós precisamos sempre contar com o poder e com a condução do Espírito Santo de Deus, porque nós somos frágeis. Você perdeu o emprego? Ou seus negócios estão indo mal? Nós estamos numa época de crise econômica. Seus negócios estão indo mal? Então você precisa contar com o poder do Espírito Santo, que nos auxilia nas nossas fraquezas. Você está com crise no casamento? Você precisa contar com o Espírito Santo, que te auxilia nas suas fraquezas. Você está doente? Você precisa contar com o Espírito Santo, que te auxilia nas suas fraquezas. Você tem dúvidas e não sabe para onde ir? Você precisa contar com o Espírito Santo, porque ele te auxilia nas nossas fraquezas. A primeira igreja batista em Brodowski tem uma série de dificuldades. E toda vez que seja um membro da igreja, seja a liderança da igreja, seja eu, seja você, a gente percebe que a nossa comunidade tem falhas, tem defeitos, pisou na bola em alguma coisa, tem dificuldade em lidar com algumas questões. Normalmente, o que é que eu vejo no meu convívio de igreja, com igrejas, o que é que eu percebo? O membro da igreja percebe isso e ele reclama. O membro da igreja percebe isso e ele fala mal do outro. O membro da igreja percebe isso e ele frita o pastor. Ou frita alguém da liderança. Uma vez eu estava ouvindo de uma outra igreja, um líder de um ministério, que estava a ponto de chorar, e ele dizia assim: a gente faz e se dedica tanto.
e a gente tem alguma ajuda, mas a gente sempre tem mais gente para ficar atrás de nós criticando, ficar reclamando, ficar botando reparo, mas para ajudar a gente tem pouca gente. Quando eu e você percebemos uma dificuldade na nossa comunidade, quando eu e você percebemos um problema na nossa comunidade, então nós precisamos recorrer ao Espírito Santo, que nos auxilia nas nossas fraquezas. Você pode chegar para mim como pastor da igreja e falar assim: Gustavo, eu estou percebendo esse negócio aqui na igreja, esse negócio não é legal. E eu vou parar, pensar. Mas a melhor coisa, antes de qualquer atitude, a melhor coisa que eu posso fazer é juntar em você e falar assim: vamos colocar isso nas mãos do Senhor e vamos orar a respeito. Porque nós vamos sempre ter lutas. E a gente precisa que o Espírito Santo nos auxilie nas nossas fraquezas. A outra lição que o texto nos traz é: porque não sabemos orar como convém. A limitação já começa aí. A gente nem sabe orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, apesar de nós não sabemos orar como convém, a Bíblia sempre diz para a gente orar. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer assim: orem sem cessar. Não parem de orar. Então, mesmo que a gente seja limitado na nossa oração, a gente não pode deixar de orar. Orar faz parte. Se nós queremos uma igreja que marcha com poder, ela precisa marchar de joelhos. É estranho, né? Você já viu um exército marchar de joelhos? Eu nunca vi um exército marchar de joelhos. Mas nós somos um exército que precisa marchar de joelhos. Se nós queremos marchar, a proposta de Jesus para nós é que nós marchemos de joelhos. Ah, mas a gente não sabe nem orar como convém. Então a gente ora do jeito que a gente consegue, dentro das nossas limitações, e a gente deixa o Espírito Santo fazer esse negócio. Mas a gente vai continuar marchando, e marchando de joelhos, porque é um povo prostrado em oração diante de Deus. É que a nossa comunidade vai frutificar e vai caminhar próximo dos passos do Mestre. O texto vai inclusive dizer que o Espírito Santo intercede também por nós, e intercede com gemidos inexprimíveis. Naquilo que a gente nem consegue expressar, o Espírito Santo expressa diante do Pai. E ele intercede por nós. Se tem algo que a gente pode dar glória a Deus, é que o Espírito Santo intercede pelos crentes da comunidade Primeira Igreja Batista em Brodowski. E isso precisa nos motivar a continuar. A gente tem oportunidades, Deus abre oportunidades para nós, a gente fala assim: vamos lá, irmãos, vamos fazer. Ah, não sei. Ah, é difícil, né? Ah, a igreja é pequenininha, né? Será que vai dar? Às vezes, até por nós sermos uma igreja pequena, às vezes a gente se abate no sentido de: será que a gente pode fazer muito mais ou algo mais? Eu quero que os irmãos entendam que nós somos uma igreja pequena. Mas a minha pergunta
para os irmãos é: somos uma igreja pequena nas mãos do Espírito Santo de Deus ou somos simplesmente uma igreja pequena? Porque quando entendemos que existe um Espírito Santo de Deus que vai diante do Pai e que intercede por nós, a gente fala assim: puxa, a gente está bem nessa história. E aí a gente segue para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. O texto também vai nos dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. E se você se entregou para Jesus, você está dentro desse propósito, é melhor seguir de acordo com o seu propósito. Ele tem um plano. Ele tem um objetivo. E as coisas que acontecem na nossa igreja, de felizes e de tristes, elas vão caminhar juntas para esse propósito. Ah, mas por que as tristes também? Porque Deus é Deus. Nós cantamos isso. Porque Deus é Deus. Então só nos segue confiar. Eu achei muito bacana. Na semana passada nós tivemos diversas dificuldades aqui. A internet não pegou direito. Foi bem complicado. E isso comprometeu, né, a veiculação da celebração. Mas em tudo isso, em todas as mensagens do grupo de WhatsApp, eu leio assim da irmã Edjane: mas vamos descansar, porque Deus é soberano, Ele não perdeu o controle de nada. Não importa o que aconteça, a internet deu pau, não importa o que aconteça. Mesmo assim, ainda essas coisas, elas cooperam, elas contribuem conjuntamente com todos os elementos da nossa vida e da existência dessa igreja para o bem, para a edificação e para a bênção do seu povo e, por fim, para a glória de Deus. Eu sempre me lembro de uma canção do Estênio Márcio que chama O Tapeceiro e que diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Amém. Nós podemos descansar como igreja. A gente pode ser surpreendido por diversas coisas ruins que acontecem na nossa vida, como indivíduos ou como igreja. Mas a gente pode descansar no fato de que o grande tapeceiro, ele faz parte. Ele está no controle da situação. E por isso, ele sabe o que está fazendo. Ele está com a existência da primeira igreja batista em Brodowski nas mãos. Quando nós formos nos reunir, lembre-se, é o Deus grandioso que tem a história nas mãos, que tem a existência da primeira igreja batista nas suas próprias mãos. Quando a liderança da igreja for se reunir para decidir coisas, para discutir coisas
referentes à igreja. A liderança precisa entender que o grande tapeceiro tem a existência da primeira igreja batista em Brodowski nas mãos. Quando a Assembleia for votar qualquer coisa, precisa entender que a existência da primeira igreja batista em Brodowski está nas mãos desse tapeceiro perfeito. E é nesse sentido que eu quero deixar essa mensagem para os irmãos e orar com os irmãos. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, porque somos fruto da Tua determinação. O Senhor estabeleceu a nossa vida antes que nenhum dos dias ainda existisse. O Senhor estabeleceu a existência desta igreja quando nem mundo havia. E nós Te louvamos porque não foi uma surpresa para Ti, nós não estamos boiando na história sem rumo, porque um dia estaremos contigo. Mas enquanto estamos nessa tensão entre o passado e o futuro, queremos ser santificados, Senhor. Queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém. Queremos, Senhor Deus, deixar os nossos pecados de estimação para correr atrás da pureza e da santidade que vem somente de Ti. Nós queremos, Senhor Deus, ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo e viver pelo Espírito Santo a cada dia. Nós queremos, Senhor Deus, ser uma igreja que marcha de joelhos, porque é uma igreja que ora. Uma igreja que busca o Teu nome e que é reconhecida como uma igreja que tem comunhão contigo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos transforme sempre numa igreja que descansa na Tua soberania e que é conduzida por Ti e que está alinhada com o Teu propósito, porque o Senhor é aquele que tem a existência da primeira igreja batista em Brodowski nas mãos. Nós Te louvamos por cada momento, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. No nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final dessa celebração e estamos chegando ao começo de mais uma semana. Que Deus abençoe os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos e que vocês vão rumo a esta semana sendo bênção e mais bênção no poder do Espírito Santo. Que esta igreja seja sempre bênção no poder do Espírito Santo. Eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida. Todo mundo agradeceu, né? Quero também agradecer e quero chamar a Natália aqui para ficar do meu ladinho. Mas nós queremos também agradecer a Deus por esse tempo em que estamos trabalhando com os irmãos. Chegamos em setembro, né, no dia 10 de setembro de 2017, como obreiros da igreja. E o ano passado tomamos posse no ministério pastoral. E em tudo isso, em todo esse processo, quando eu estava saindo do seminário, quando a gente estava para casar, estava tudo muito nebuloso. E nós perguntávamos, Deus, para onde é para a gente ir? O que é para a gente fazer? E Ele foi mostrando essa igreja que nos acolheu com tanto carinho. E a gente não se deu por contente, a gente
a gente continuou orando, mas é ali mesmo, e Deus confirmava, de um jeito ou de outro. Em momentos em que até a gente achava que a gente tinha ouvido errado, que a gente tinha entendido errado da parte de Deus, Deus confirmava. E cá estamos. A minha oração é que a gente possa ser bênção para essa igreja cada vez mais no poder do Espírito Santo. Bonito? Eu quero fazer coro com o Gustavo e também falar. Eu quero agradecer, na verdade, por cada amizade, por cada irmão que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, pelo cuidado que nós temos tido, a nossa família ali. É uma bênção, irmãos, a gente se sentir amado em algum lugar. E eu quero agradecer pela vida de cada membro dessa igreja. E a minha oração é que realmente Deus nos fortaleça, que Deus possa nos guiar. Como o Gustavo disse, nós somos uma igreja pequena, mas nós estamos nas mãos de um Deus que é muito grande. Não há limites para o poder de Deus. E nós precisamos seguir confiando nisso, porque o poder que há nas mãos de Deus é o poder que vai nos guiar, que vai nos fazer seguir, que vai nos fazer caminhar, que vai nos fazer marchar na direção que Ele quer para nós. Então, que essa seja a nossa oração como povo de Deus, que a gente possa realmente seguir na direção que Ele quer que a gente siga e que a gente possa confiar no poder que há no nome do nosso Deus. Eu quero aproveitar, o Gustavo nem está sabendo. A Simone mandou um vídeo dela, só que não deu tempo de colocar no nosso programa. Ela acabou de mandar e infelizmente não deu para inserir no programa. Mas eu quero deixar já de antemão, a Duda, a Simone, a família dela, mandaram também um pedido, depois eu coloco no grupo do WhatsApp da igreja, mas para deixar registrado que eles também mandaram um agradecimento, um vídeo falando, né, com a igreja a respeito do aniversário da igreja. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês no poder do Espírito Santo. Um beijo, irmãos. Boa semana. Deus abençoe.